Sejam bem-vindos. Este é o programa Roda de Fogo. Eu, Márcio Cancian, Jornal Atual. Adilson Oliveira, Verbo Online. Olá. Juntos, vamos levar para você os principais assuntos da semana de Taboão da Serra e região. Estamos de volta e vamos para os nossos destaques de hoje. Desvio de vacinas sem que a Prijo esclareça. O escândalo completa 2 anos. Exclusivo, Câmara Municipal, Grupo dos 6, ainda não digeriu a derrota e tenta dar golpe no G7. Genro de Aprígio e secretário Tarifa fizeram tramóia para tirar SPDM da gestão dos PS de Taboão da Serra, afirma funcionário da saúde. Prefeitura de Taboão da Serra faz pregão para contratar médicos. Medida pode gerar mais confusão entre categoria. Diretor do Banco de Alimentos entrega mantimentos com exposição das famílias em vulnerabilidade social e a Prijo entrega sacolinha com papel higiênico. Palco de grandes espetáculos da Várzea abandonado, agora recebe outro tipo de espetáculo. A Prijo renomeia assessor semi-alfabetizado com salário maior e ainda aumenta 5 vezes a remuneração da filha do cabo eleitoral. O Roda de Fogo está no ar. Estamos de volta e já vamos iniciar com os nossos destaques. Prefeitura de Taboão da Serra faz pregão para contratar médicos e medida pode gerar mais confusão entre a categoria. A Prefeitura de Taboão da Serra realizou nesta última terça-feira, dia 18, uma licitação tipo pregão eletrônico número 003/2023 para a contratação de médicos através de empresas do setor de saúde particular. O pregão presencial, ele conta com um valor mensal de R$ 1.749.866,67. Esse é o valor mensal para um total de contratação de 88 médicos divididos em todas as unidades básicas de saúde. No total vai dar R$ 19.884,84 anual e mais ou menos a média de cada, se for contratado os 88, na média vai dar R$ 19.884,84 por médico, sendo que esse valor não é direto aos médicos e sim os valores também direcionados à empresa. Aproximadamente os médicos de Taboão da Serra ganham R$ 17 mil aproximadamente. Então, essa média da empresa já vai dar uma média de R$ 19.884 por médico. Isso pode causar o que a gente já disse na nossa manchete, Adilson, um problema muito grande já com os médicos existentes da rede. E te faço uma pergunta: será que uma empresa particular vai trazer, tem um cadastro e vão trazer 88 médicos para Taboão da Serra, Adilson Oliveira? A conferir, né? A questão é que essa contratação, terceirizar a atenção básica, que é o atendimento das UBSs, é um tanto temerário. Primeiro, que faz com que os médicos que já estão na rede sejam, de certa forma, desvalorizados. Né? Quem chega através de uma empresa vai ganhar mais de quem já está aí atendendo a população há muito tempo, né? 10, 20, até 30 anos. Né? Chega a ser até injusto o governo meio que valorizar quem está chegando agora, enquanto os que já estão há muito tempo, né, não têm a mesma remuneração. Pode criar um certo desânimo por parte dos profissionais que já estão na rede. E segundo, que eu acho que é também fundamental, é que aqueles funcionários, aqueles médicos
que já estão na UBS, são da rede, acompanham os pacientes há muito tempo, Márcio, você que nos acompanha. Então já sabe até um pouco da questão da saúde do paciente, né? E é sempre importante, é como se fosse um médico da família. Dentro da UBS tem que ele acompanha, faz o acompanhamento daquele paciente. Com uma empresa particular, pode criar uma rotatividade, porque aquele médico da empresa, muito provavelmente, vai ser trocado, vai haver uma grande rotatividade, e aí aquela questão de proximidade do médico com o paciente vai acabar deixando de existir. Esse pregão presencial número 003/2023 estava programado para ontem, terça-feira, dia 18. Nós entramos em contato com a Prefeitura, entramos em contato com a Secretaria de Saúde, não hoje de manhã, na quarta-feira, não nos confirmaram se houve ou não esse pregão presencial. No entanto, estava programado para esse dia 18. Se aconteceu ou não, ou mais detalhes, a gente vai trazer para você na semana que vem. Só mais um outro ponto. A questão de ter uma empresa para ofertar os médicos para atender nas UBSs requer mais fiscalização, né? A Prefeitura tem que fiscalizar, os vereadores têm que fiscalizar, coisa que nem o Executivo, e muito menos o Legislativo tem feito em relação aos contratos existentes. Eu quero ressaltar então, para finalizar, o que é uma suspeição. Você pode pagar mensalmente 1.750.000 e a empresa não apresentar o número de 88 médicos. Há uma suspeição. A empresa então vai ter que ter uma fiscalização e o Roda de Fogo vai estar fiscalizando também, já que a Comissão de Saúde, ela conforme já adiantou aqui, ela é composta por pastores e estão muito alinhados com o governo e eles não vão fazer esse papel. Conte aqui com Roda de Fogo. Nós vamos para o nosso próximo destaque. Desvio de vacinas, sem que o Aprígio esclareça o escândalo, completa 2 anos. E quem fez a denúncia foi a Maria Lourdes de Carvalho. A Maria Carvalho, em 8 de abril de 2021. Na eleição em 2020, a Maria tinha sido candidata a vereadora na coligação do Aprígio. E com a eleição do Aprígio, ela foi nomeada para a UBS Santo Onofre. Acontece que já no primeiro mês de trabalho, em janeiro de 2021, ela começou a notar o desvio de vacinas por funcionários indicados por Alex Bodinho e com envolvimento do vereador, conforme relata a própria denunciante. A Maria procurou a Luzia Aprígio para denunciar o desvio das vacinas em fevereiro daquele ano, Márcio. Em fevereiro daquele ano. Mas a primeira-dama e vereadora não tomou nenhuma providência contra o ato ilícito. E, inclusive, a Maria procurou a Luzia, também a secretária de saúde, através da então adjunta Tamires Mai, e ainda Edna Trindade, apoiadora da Luzia Aprígio. Todos fizeram vista grossa. Então, Maria resolveu procurar o próprio prefeito naquele dia 8 de abril de 2021. Mas Aprígio também fez pouco caso e mandou a esposa, a Luzia, conversar com a denunciante. Por sua vez, Luzia, outra vez omissa, colocou Maria para conversar com o assessor do marido, Antônio Cerqueira, um pastor. O pastor Cerqueira teria avisado Bodinho sobre a denúncia e acabou expondo Maria para o vereador e para os funcionários dele na UBS, onde ela ainda trabalhava. Sob risco de morte, por conta do vazamento da denúncia, ela foi transferida, foi tirada da UBS e depois, por último, foi colocada, escondida no cemitério da Saudade. Em vez de punir os responsáveis pelo desvio das vacinas, a Aprígio foi transferir
ou melhor, exonerar Mariá em 14 de outubro de 2021. Ouça o relato da própria Mariá sobre o caso. O governo, na sua opinião, quis abafar o caso. Abafar o caso. Os- E que se lasque quem denunciou, entendeu? Bom, Tem mensagens aqui, ó, que a Edna mandou pra mim. Maria, você vai fazer a denúncia, tudo, mas você tem que tomar cuidado que a política é podre. Você vai ter que sumir de Taboão. Você vai ter que dar um tempo de Taboão. Eu tenho mensagem dela mandando pra mim, falando isso. E tem áudios meus falando, ó Edna, poxa, eu tô aqui na UBS, eu já entreguei, já provei pra eles, eu já entreguei provas pra eles que estão fazendo os desvios de vacina, que estão furando fila de vacina. Ninguém vai tomar uma atitude, não? Eu tenho áudios falando isso pra ela. Trabalha com a dona Luzia. qual que é o seu sentimento em relação ao governo, depois de tudo isso que você apresentou? Nunca mais eu quero me envolver em política. Pra mim é uma decepção total. Entendeu? Nunca mais voto em ninguém. E pra mim o Aprígio é prefeito de um mandato só. E qual que é o seu sentimento em relação ao Aprígio, ao governo, com relação a esse episódio das vacinas? Decepcionante. Eu acreditava quando ele me convidou a ser candidata, porque eu nunca pensei em ser candidata, né? Quando ele me convidou a ser candidata, eu acreditei que poderia mudar. Mas depois que ele se uniu, que ele fez um acordo com todos os vereadores que já estavam fazendo coisa errada, ali pra mim foi a decepção. Mas depois que aconteceu esse negócio da vacina, pra mim, em Taboão eu não moro mais, eu não quero nem saber mais de prefeito de Taboão, de ninguém. O prefeito Aprígio foi omisso em relação ao caso das vacinas? Foi. O problema não é nem o Aprígio, o problema é as pessoas em volta dele, que tá fazendo ele pecar demais, entendeu? Sim, mas ele é o prefeito, ele que tem a caneta, ele pode... É isso que eu tô falando. No caso, ele foi omisso, ele não deu a menor importância por tudo que eu falei, por tudo que eu provei, e tenho mais provas ainda. Então eu não achei certo, mais uma vez, eles me exporem. Porque se você faz uma denúncia, você tem que ser preservada. E a denúncia que eu fiz foi uma denúncia grave, entendeu? Então eu deveria ter sido preservada. E nem... Agora, meu nome em rede social, onde todo mundo me conhece, todo mundo sabe quem eu sou. Entendeu? Sim. Então por isso que eu falei assim, agora eu vou abrir minha boca e vou falar. Porque até então, eu estava sendo coagida a não falar nada. Não, fica quieta, que ninguém quer saber a verdade. Entendeu? Coagida por quem, Maria? Assim, fica quieta, você já tumultuou demais. Eu ouvi isso do Júnior, secretário. Você tá indo pro cemitério agora, mas fica quietinha lá, não tumultua não, porque a denúncia da vacina tumultuou demais, deu uma proporção muito grande. Eu falei, mas o que eu tô fazendo? Não, você foi lá pra UBS, deu esse negócio da vacina. Eu falei, mas eu fiz o que vocês pediram. Eu falei que estava tendo desvio, eu falei que estava tendo fura-fila das vacinas, vocês pediram prova. Eu apresentei as provas. Mas isso aí causou uma proporção muito grande, a gente não quer ter problema, a gente quer alguém que apoie a gente. Eu falei assim, então vocês estão mandando eu fazer vista grossa. Então, quer dizer, se eu for pro cemitério, eu tenho que ficar quietinha. Não fale nada, só chegue pra gente e converse com a gente, mas não precisa apresentar nada. Aí está o depoimento da Maria Carvalho, dado ao Verbo Online. A denúncia tanto tinha fundamento que o próprio governo reconheceu mais de 200 doses de vacina que sumiram da UBS. Este é o relatório da sindicância, aberta pela prefeitura, que atestou que 233 doses de vacina contra a Covid-19 foram desviadas da Unidade Básica de Saúde do Santo Onofre. Esse documento foi revelado pelo Verbo, ou seja, até hoje não foi divulgado pelo governo, até hoje o Aprígio, 2 anos depois, não deu qualquer esclarecimento para a população
sobre esse escândalo, Márcio. E nem vai dar, né? A gente tem certeza que eles estão protegendo o vereador, né? Porque é da base, e com certeza, Adilson Oliveira, nós não teremos mais detalhes sobre isso. Quanto mais ficar para debaixo do tapete, melhor. E vale o registro que o secretário Wagner Eckstein Jr., genro do casal Aprígio, citado pela Maria aí no depoimento, o problema é o secretário Júnior falar para a denunciante ficar quieta diante de irregularidades, de atos ilícitos. Isso é uma indecência. Essa família, Márcio, é muito unida para passar pano, para cobertar atos ilícitos. Não vai ter jeito, vai continuar assim. Vamos para o próximo destaques. O de Aprígio e secretário Tarifa fizeram tramóia para tirar a SPDM da gestão dos PS de Tabuão, afirma funcionário da saúde, Márcio. O governo Aprígio tirou a SPDM, a Organização de Saúde Ligada à Escola Paulista de Medicina, da gestão dos pronto-socorros municipais de Taboão da Serra. O PS Maternidade Antena, a UPA Aquiratada e o PS Infantil Trianon, após 10 anos da instituição à frente da saúde na cidade. A atual administração pôs para gerir as 3 unidades de urgência e emergência a empresa, a gente já disse aqui, a empresa Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, a HBB, por 54 milhões e 800 mil reais. 29 milhões e 700 mil reais para comandar o Antena em maternidade e 25 milhões e 100 mil para a UPA e o PSI. A empresa teve os contratos, são 2 contratos, assinados no dia 4 de abril, no início do mês, mas assumiu a gestão no dia 8 de abril. Chama a atenção que Aprígio passou a gestão das unidades para a empresa em contratos de emergência. Ele contratou a HBB sem licitação por 6 meses, sendo que tinha iniciado já o processo de licitação. E justamente sobre a concorrência, o governo tinha realizado uma sessão pública em que uma comissão de licitação fez a abertura dos envelopes das empresas interessadas em gerir os 3 PSs. As empresas foram a Associação Beneficente Hospitalar do Brasil, HBB, a SPDM e uma terceira empresa, a Beneficência Hospitalar Cesário Lange. Inclusive, no certame, a SPDM teria sido desclassificada por irregularidades na documentação. Mas para um funcionário da própria Secretaria de Saúde de Tabuão, a SPDM foi prejudicada em armação arquitetada pelo secretário Wagner Eckstein Jr., ele mesmo, de novo, Júnior, e que é o genro de Aprígio, e pelo secretário José Alberto Tarifa, da Saúde. O Roda de Fogo teve acesso a mensagens transmitidas por esse servidor. Inicialmente, o funcionário conversa com o diretor técnico da SPDM, que também é remunerado pela organização social. Preocupado em receber para pagar as contas pessoais, ele indica ter perguntado sobre o pagamento quando o diretor da SPDM diz: acompanhe, esqueci de te mandar mensagem, mas a prefeitura não cumpriu o combinado com a SPDM e parece que não pagaram até agora. O fato é que não teremos pagamento dia 20 se a prefeitura não pagar. Dia 20 é nesta quinta-feira, hoje, esta quinta-feira. Depois o diretor da SPDM diz o seguinte, ele demonstra certeza, ele fala: não pagou não pagou nada até agora. E reforça, a SPDM não recebeu. Acredite, a prefeitura não pagou nada. O funcionário diz, ele cita o nome do diretor e fala: esse diretor falando para mim isso, dia 5 de abril,
2 meses que tenho para receber, indicando o tempo de atraso do repasse pela prefeitura. O servidor continua: recebi o aviso do pagamento ontem. Esse é o relato do funcionário, do diretor da SPDM. Agora, o funcionário se refere ao que chama de tramóia contra a empresa. Ele diz para o interlocutor: tenho que falar. A comissão, inclusive formada pelo dentista do Conselho Municipal, foi montada para mentir sobre a SPDM e derrubar a empresa a pedido do Júnior. Inventaram de tudo e tiraram a melhor. Júnior, no caso, como a gente já disse, é o secretário genro do prefeito, e com a afirmação tiraram a melhor, o servidor indicaria que a SPDM seria a mais ou melhor qualificada, melhor empresa qualificada entre as 3 concorrentes. Ele continua e cita os integrantes da comissão de licitação: a advogada Andréia, o dentista e Rodney, todos sendo orientados pelo Zé para derrubar a SPDM. Muito feia a sujeira, podridão e falta do que fazer. O Roda de Fogo apurou que essa Andréia, a gente não conseguiu, na verdade, ter a identificação dela. O dentista, pelo que nós apuramos, é Durval Toledo, que era de uma UBS ali na região do Parque Pinheiros, e ele é identificado como amigo do Tarifa. E Rodney, nós também não conseguimos o sobrenome dele, mas o que se sabe é que ele é livre nomeado da administração e muito próximo também ao secretário Tarifa. E o funcionário arremata, Márcio, e você que nos acompanha, ainda seguindo as mensagens que nós estamos mostrando. O Zé e o grupo que analisou as propostas, fez tramóia. Estes são os bastidores da troca da SPDM pela HBB na gestão dos PS de Taboão da Serra, Márcio. Pois é, eu gostaria de levar agora para os nossos telespectadores que o problema da SPDM não é problema. A documentação, assim, ela faz da seguinte forma: a CREMESP, ela é renovada, Então, ela não tem a CREMESP renovada. Então, é um processo de renovação. É um processo. A SPDM está num processo de renovação. É esse o problema, mas eles já vinham criticando, falando, ou seja, já estavam já dando indícios que eles não queriam mais a SPDM. De alguma forma, eles queriam tirar, segundo o servidor, a tramóia. Deu certo, Adilson. E inclusive nesta quarta-feira, quando estamos gravando o Roda de Fogo, tivemos acesso a novas mensagens do servidor. E continua acompanhando aí. Ele fala assim: o servidor volta a falar que a prefeitura deu calote. Não vão pagar 2 meses, e o Zé, rindo, disse que não vamos pagar mesmo, porque já pagamos, se referindo à administração. E finaliza com uma reclamação com críticas ao secretário de Saúde. Um monte de médicos velhos com as contas para pagar, um horror, por sacanagem do Zé, se referindo ainda ao secretário de Saúde, Márcio. Com exclusividade aqui no Roda de Fogo, Adilson, os bastidores da troca, de empresa, aí o que vem por aí, tá? Você, telespectador, vai esperando uma calamidade tanto na prestação de serviços como na questão financeira. Inclusive, no dia 4 de abril, ao Roda de Fogo, a SPDM informou que ainda aguardava o comunicado oficial da prefeitura sobre o resultado da licitação, Então, desde o dia 4, que foi justamente nessa data, 4 de abril, que o Aprígio engavetava a concorrência pública e assinava
um contrato por 6 meses por 54.800.000 reais em caráter de emergência, sem licitação com a HBB. Agora vamos ver o resultado dessa troca às pressas de gestora dos PS de Taboão da Serra. Nós recebemos um vídeo de uma paciente que esteve no PS Antena nesta terça-feira e veja como estava a unidade de saúde já sob a nova gestão. Acompanhe o vídeo. E ela diz o seguinte: acho que o sistema de organização está complicado. Esse é o relato desta paciente de Taboão da Serra. Márcio. E o Roda de Fogo vai continuar fiscalizando, né? Já que o Conselho Municipal de Saúde não faz, os vereadores não faz, o Roda de Fogo vai estar te informando. Vamos para o nosso próximo destaque? Palco de grandes espetáculos da Várzea agora recebe outro espetáculo. O campo do Guaciara está totalmente abandonado e vai receber atrações de um circo, Adilson. O campo de futebol ali do Guaciara atendia mais de 800 crianças em escolinhas de futebol, tá? Ele está totalmente abandonado. Neste mês, o equipamento vai receber um circo. Adoro circo, eu sou fã de circo, mas o que a gente quer mostrar mesmo, agora você vai ver o vídeo da situação do campo do Guaciara, que chegava a atender mais de 800 crianças. Veja o vídeo como é que está a situação. Tá aí a situação do campo do Guaciara. Olha, ali é um pecado para os esportistas ali da região, totalmente abandonado. Adilson, e vai receber um circo que eu, mais uma vez, adoro, é um espetáculo que eu adoro o circo, mas a condição do campo do Guaciara, mais de 800 crianças tinham escolinhas ali, Adilson Oliveira. Mais uma obra que foi iniciada na gestão passada e que, por conta disso, o Aprígio, né, e mais uma birra, mais uma picuinha política, paralisou. Né? Não deu sequência na reforma do campo do Guaciara, ali na região do Pirajussara. Né? A população já reclamava muito. A comunidade local ali usava bastante esse espaço até para muito utilizado, competições de várzea. Muito né? utilizado. Era um momento de confraternização das famílias, dos moradores da região, quando realizava atividades naquele campo. E o Aprígio, né? Mais uma obra paralisada. Mais uma obra para contabilizar. Né? Coloca aí mais uma na conta do Aprígio, que só porque foi iniciada na administração passada, resolveu paralisar. Né? A situação é deplorável. Eu até, um tempo atrás, aliás, no ano passado, a população já reclamava muito, o estado do campo já era de dar dó, né? E naquela ocasião, no início do ano passado, o Anderson Nóbrega, um dos principais
defensores da atual administração, uma espécie de líder do Aprígio na Câmara Municipal, subiu à tribuna, eu me lembro bem, e disse que a reforma ia ser retomada. Márcio. Os esportistas estão aguardando até hoje lá, Adilson, a reforma do Campo Guaciara, que pelo jeito pode esquecer. E aí, ontem, terça-feira, né, eu perguntei, refresquei a memória do Anderson sobre a afirmação que ele fez e perguntei o seguinte: o senhor discursou em tribuna que o governo Aprígio ia retomar a reforma do Campo do Guaciara, que ele, Aprígio, paralisou. E até agora nada. E agora o equipamento totalmente abandonado, com mato alto, vai receber um circo. Cadê a reforma, vereador? Qual foi a resposta do Anderson? Nenhuma. Nenhuma. Eu acredito que ele... Nenhuma. Zero. Acho que ele, né? A promessa que ele fez, nem ele sustenta. Já esqueceu. Próximo destaque, então, Adilson Oliveira. Neste fim de semana, no Jardim Record, a prefeitura, o governo Aprígio, realizou uma ação chamada Prefeitura no seu bairro. Inclusive, eu estive lá para ver aquela fila quilométrica na UBS do bairro, né? E na ocasião, eu estive lá na sexta-feira passada, e na ocasião eu vi os funcionários da prefeitura, né, chegar todos espaforidos lá para, né, pintar portão, tirar os cartazes dos locais, né, para passar uma mão de tinta lá, porque no dia seguinte o prefeito ia estar lá, né? Então, só nessas ocasiões que pensa em fazer uma zeladoria nos equipamentos municipais. Muito bem. E aí, no sábado, o Banco de Alimentos fez uma distribuição de alimentos lá, Márcio, você que nos acompanha. O diretor do Banco de Alimentos, o Daniel Capassi, conhecido como Daniel do Esporte, não é? Fez um vídeo, montou umas mesinhas lá com alimentos, fez um vídeo expondo a população, né, as famílias que estão em vulnerabilidade social, sem nenhum critério, entregando os alimentos ali para aquelas famílias, né? E depois colocou até o Aprígio para entregar, e o Aprígio entregou o quê? Um saquinho com papel higiênico, né? As famílias com dificuldade de se alimentar, e o prefeito entregou um saquinho com papel higiênico. Mas nós temos o vídeo, né, que chegou até nós. Acompanhe como que foi a ação do Banco de Alimentos do governo Aprígio lá no Jardim Record. É surpreendente como o governo Aprígio gosta de humilhar a população. O Banco de Alimentos expõe a miserabilidade da população para fazer politicagem. Olha que ponto chegamos, essa semana, além do usual, em distribuir alimentos ao acaso, sem nenhum cadastro. Agora a prefeitura engana a população com saco de papel higiênico, acredite se quiser. A baderna do Aprígio, pegue o que quiser, ao acaso, o povo precisa de alimentos e o prefeito entrega papel higiênico. Veja o sorriso do prefeito, parece estar entregando 1 quilo de picanha para a população. Tome vergonha, prefeito, isso é politicagem barata expondo a pobreza alheia. O povo não merece isso. Por isso a rejeição da atual gestão. Papel higiênico não é picanha, não. Muito bem, aí está aí o vídeo, e eu também questionei tem um conselho no município chamado Conselho Municipal de Segurança Alimentar, conhecido como CONSEA. Ele é presidido pelo conselheiro Mário dos Santos. Conhece o Mário dos Santos? É aquele conselheiro que nós mostramos no programa passado, em que ele fala uma coisa e depois muda de conversa ao ser pego na mentira. O Mário estava lá, pelo que nós apuramos, estava lá neste momento da entrega dos alimentos, naquela situação vexatória, e ele foi colocado de escanteio, colocado do lado lá, porque ele é o conselho, deveria pelo menos estar participando ali junto. Foi colocado do lado, e o Mário também não fez nenhuma questão de
né, fazer algum questionamento ali sobre aquela situação degradante a que foram expostas famílias com necessidades em situação de vulnerabilidade social, Márcio. O que você acha dessa situação expondo as famílias que querem alimento de verdade? Deprimente, porque veio vou falar do apelido Daniel do Esporte, porque o que vem dele tem vindo só coisas ruins. E o Aprígio, inocentemente, né? O inocente prefeito Aprígio caiu nessa porque ele ficou ali, eu garanto para você que ficou ali só na hora da filmagem, e ele não sabia o que estava fazendo. Inocentemente também o prefeito Aprígio entrou nessa. Você acha que eu estou correto na palavra inocência, Adilson? Olha, primeiro ele tem que saber escolher bem as pessoas que vão dirigir serviços e equipamentos tão importantes. Esse Daniel do Esporte, com todo respeito, é um rapaz que não tem capacidade para administrar um serviço tão importante, né? E foi ele que supostamente foi de carro para a praia. Foi. Né? Isso aí está comprovado, né? Ele foi de carro da prefeitura para a praia, né? Ele é aquele sujeito, dono do bordão, agora tem prefeito e primeira-dama na cidade, né? Sendo que é bom lembrar que o Conselho de Segurança Alimentar existe há muito tempo, desde os governos passados, inclusive na gestão Fernando Fernandes, é que teve uma melhor estruturação. Então dizer que durante a entrega de alguns alimentos, sem nenhum tipo de triagem, né, nenhum tipo de separação, para oferecer um alimento de qualidade para as famílias, dizer isso, que agora, dando a entender que agora que esse serviço funciona, é no mínimo uma desonestidade, né, com as pessoas que acompanham esse serviço na cidade. Próximo destaque, nós vamos aqui para exclusivo. Câmara Municipal, Grupo dos 6 ainda não digeriu a derrota e tenta dar golpe no Grupo dos 7. Nesta última terça-feira, foi colocada em votação as atas das sessões ordinárias, cerca de 15 atas de 15 sessões atrás. Mas só uma está cansando a beleza dos vereadores, Adilson. Uma grande polêmica justamente na 40ª, que decreta a eleição da nova composição da mesa para o biênio 2023-2024. O G6, o grupo dos 6, que agora nós vamos falar quem é, a Anderson Nóbrega, Luzia Aprígio, a Joyce Silva, enfermeiro Rodney e Alex Bodinho. E mais um, Sandro Aires. Sandro Aires, esse é o grupo dos 6, tá certo? O grupo dos 6, esse que a gente já acabou de citar, não digeriu a derrota ainda e também pediu vistas nessa última votação. Esse grupo dos 6 também chamou o procurador da casa, Dr. Augusto Levin, de agir de má fé. Nós procuramos, segundo o que nós apuramos, junto com o procurador, por que eles estavam dizendo que má fé? Por um parecer. Primeiro que você está vendo aí, o parecer desfavorável ao grupo dos 6. Por isso que eles estão falando que o procurador agiu de má fé, porque é desfavorável, né? Nós procuramos então, e ele disse o seguinte: eles fizeram a ata do Legislativo e inseriram algumas nulidades para entrar na Justiça. Segundo o procurador também, Dr. Augusto Levin, o que tem que prevalecer é a ata técnica formato número 1, você está vendo, tá? E o que os vereadores, o grupo dos 6, fizeram é o formato número 2. É o que você está vendo aí. No entanto, o formato número 2, Adilson, o grupo dos 6, foram até o corpo técnico e fizeram uma nova ata.
a ata formato número 2 e inseriram nulidades, ou seja, cortaram o microfone do vereador Rodney. Foram 4 nulidades que tentaram colocar na ata para depois trazer em plenário para ser votada e depois eles judicializarem para, no entanto, derrubar a eleição da nova mesa. Eu não sei, te pergunto como passou pela cabeça deles, Adilson, de que essa nova ata do formato número 2 passaria em votação. Adilson, é o fundo do poço, vereadores forjarem ata da Câmara Municipal, Adilson Oliveira. Para mim, uma ata clandestina, né? É como se tivesse lá a sessão, né? Faz uma ata do que ocorreu, aí acabou a sessão, apagou a luz, aí os vereadores vão lá no escurinho, né? O grupo dos 6 vai lá, faz uma nova ata e coloca debaixo da papelada da Secretaria Legislativa, né? Então é uma atitude, né, deprimente, né? Os vereadores, o grupo dos 6, tem que entender, perdeu na disputa pela mesa diretora da Câmara, perdeu na política, perdeu, não tem o que questionar, né? Se a cidade está uma maravilha, né? A Suíça não tem nenhum problema, né? Os buracos estão todos tapados, não tem fila na UBS, não tem, os remédios estão todos lá para os pacientes retirarem, né? Os vereadores estão muito ocupados, né, com essa questão de discutir sobre uma ata que foi de uma sessão de dezembro do ano passado. Então é uma falta do que fazer, mais do que nunca, definitivamente, essa legislatura se apresenta como uma das piores do Legislativo, da Câmara de Taboão da Serra. Eu só vou repetir o que o procurador disse, abre aspas. Eles fizeram a ata do Legislativo e inseriram algumas nulidades para entrar na Justiça. Segundo o procurador, o que tem que prevalecer é a ata técnica, o que realmente aconteceu. Ele terminou o seguinte, Adilson, eles foram maliciosos. Eu perguntei para o Anderson Nóbrega por que ele e os demais membros do grupo dos 6 não querem votar a ata 40. Mais uma vez, não teve resposta. Essa ata 40 que decretou né, a eleição do André Egídio como presidente e os demais membros da mesa, né? Marcos Paulo vice, Érica Franchini, primeira secretária, e Inesito, segundo secretário. Nessa semana eles pediram vistas desta ata 40, só vai ser votada de novo então na próxima sessão de terça-feira. Eu acho que o grupo dos 6 já está no fundo do poço, porque a situação deles está cada vez mais caótica, tanto internamente, Adilson, como externamente. A opinião da população está cada vez mais, elas estão cada vez mais ruins com relação a esses vereadores. Só um comentário, por que seria, já que o Anderson não queria responder, talvez para não se denunciar, se autodenunciar, né? Por que o grupo dos 6 está implicando com essa ata 40? Ganha corpo a análise de que Aprígio não será candidato à reeleição, né? Que o candidato do atual grupo, do atual governo, será Eduardo Nóbrega, atual deputado estadual. Então, essa análise parece ganhar mais força com a implicância do grupo dos 6, porque o Anderson Nóbrega, por acaso, é irmão do Eduardo, né, estaria preocupado lá na frente, né, por conta de ter o Egídio como presidente da Câmara. O Egídio poderia oferecer dificuldades para um eventual projeto de Eduardo ser o candidato de Aprígio à sucessão municipal em 2024. Nosso último destaque de hoje.
O último destaque é que o Aprígio renomeou um assessor semi-alfabetizado com um salário maior e ainda aumentou 5 vezes, Márcio, a remuneração da filha desse cabo eleitoral. O Aprígio, na sexta-feira passada, publicado no Diário Oficial, trouxe de volta para o governo o Romeu Cruz Brito, aquele conhecido por mal saber ler e escrever. Ele foi reconduzido à administração. Ele era assessor de gabinete 3, antes da exoneração em massa em janeiro. Ele ganhava um salário de R$ 4.500. Ele foi renomeado como coordenador de divisão. Passou a ganhar R$ 6.500. Lembrando que esse cargo exige ensino médio. Ele não tinha ensino médio e agora, de janeiro para cá, 4 meses, ele conseguiu ter o curso de ensino médio. Sonhado. Não sei como é que ele fez essa mágica. O fato é que ele foi renomeado e está ganhando mais. Mas não só isso. A filha do Romeu Cruz Brito também foi promovida. Ela era, quando entrou na administração, em 23 de setembro de 2021, tinha um cargo, modesto. E ela ganhava R$ 1.200. Até o final do ano, ela teve uma remuneração maior. Ela passou para assessora de gestão política e passou a ganhar R$ 3.000. A gente disse há 2 programas atrás. E agora, na sexta-feira, junto com o pai, a Natália Brito Guedes recebeu uma nova função, ganhou um novo cargo. Agora ela é, a exemplo do pai, coordenadora de divisão. Ela está ali no ginásio Zé do Feijão, junto ali, parece que está até fazendo uma ginástica, né? Exercitando lá, né? E olha que ela é coordenadora de divisão. Mas o detalhe, ela também passou de R$ 3.000 de salário para R$ 6.500 de remuneração, Márcio. De 1.200 para R$ 6.500 em poucos meses. Poucos meses, né? Uma evolução meteórica, né? Do salário, né? Essa administração do governo Aprígio realmente... Nós não temos mais tempos hoje. Tomara que as ADIs, médicos, professores não ouçam isso, porque vocês vão ficar igual a gente, com o estômago embrulhado. Então, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. A semana que vem a gente está de volta. Até lá.